Oi! Este é o 10º vídeo da leitura comentada de Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. E por aqui vou dar meus pitacos a respeito de todos os pequenos capítulos da 14ª parte. Bom pessoal, estamos entrando na reta final aqui desta publicação russa, literatura russa com certeza. Estamos na antepenúltima parte, a 14ª, com todos os seus pequenos capítulos. Alguns dinâmicos, outros um pouquinho morosos, com certeza. Mas também dá para dizer que ele continua naquela pegada que vimos na semana passada, ou seja, a história se apresenta como um folhetim, coisa que não fez muito nos capítulos anteriores, nos vários capítulos, aliás, nas partes anteriores, né? Porque, na verdade, Doutor Zhivago, o livro, nunca teve esta pegada assim de ser de consumo rápido, né? De ser uma literatura bem fácil para leitores que não querem pensar lá muito ou querem se divertir. Bom, na verdade, o que vale é que quando ele está pegando esse jeitão mais folhetinesco, a história meio que fica mais interessante, porque sim, ela se apresenta mais dinâmica e vai direto ao ponto. Dessa vez, bom, mesmo porque, né? Nesse lote de capítulos aqui só ficou realmente a 14ª parte, então não teve aquele desvio um pouquinho para a política e um pouquinho para as desventuras dos protagonistas da história. Ficamos aqui apenas realmente dessa vez com o que acontece com Yuri e também com Lara, lá quando enfim eles vão para aquela região um pouquinho mais distante daquela cidade, um pouco mais grandinha, digamos assim, né, que é o Yariutin, alguma coisa assim, né, mas eles vão lá para Varinico, acho que é isso que fala, né? Não sei, enfim, não importa. Eles vão para lá, que é tipo um vilarejo afastado mais da cidade principal, né? Naquelas que eles estão tentando se proteger. Afinal de contas, né? Botaram medo neles, né? Que realmente eles estavam correndo algum perigo. Quer dizer, anteriormente, o Zhivago, por ele próprio, já percebia que ele não podia se revelar, não podia dizer que ele era o Zhivago, o doutor, porque literalmente ele estava atrelado à sua participação, forçada ou não, não interessa, né? Ele é tido como inimigo quando ele esteve lá com os exércitos vermelhos, com os verdes, né? E realmente, eu quero os partisans, realmente ele não teria como escapar, porque o regime político ali é aquele realmente rigoroso, onde você não tem chance de se defender, ou você é culpado ou é mais culpado ainda. Basicamente isso, né? Você tem que ser completamente inocente, né? Sem nenhum resquício que você possa ter se atrelado aos inimigos, que no caso podiam ser os verdes, como também podiam ser os brancos, porque afinal, claro, quem ganhou a guerra civil foram os bolcheviques, foram os vermelhos, ou seja, qualquer indício realmente não estava certo para o Yuri. Então ele já tinha até uma intenção de ir lá para o povoado de Varinico, né, ou Varínico, mas teve aqui então nessa parte aqui, na 14ª parte, a participação então de mais uma figura que fez com que eles ficassem mais com medo ainda, que foi justamente o ressurgimento lá do amante de Lara. Pois é, aquele advogado que também fora advogado do pai do Yuri, que depois a gente descobriu, né? Aquele homem que se suicidou lá no começo da história era o próprio pai do Yuri. Enfim, o cidadão volta, né? Porque ele se arranjou, está bem aqui no novo regime político, ele tem um bom cargo a cumprir e ele está se dirigindo para Vladivostok, né? Mas o trem que ele está dá uma parada, né? Na verdade ele vem antes do trem, né? Ou também não importa. O que vale aqui? Ele oferece então para os dois fugirem dali, porque ele soube no pouco momento que ele esteve ali na cidade que realmente corria a boca pequena que os dois estavam em maus lençóis. Ele, claro, por parte de ter participado de um exército inimigo e ela por ser, claro, a esposa de um grande dos inimigos, um dos líderes, embora ele estivesse trabalhando também para os vermelhos, né? É uma salada também essa história política aqui, realmente não importa muito. O que vale que sim, lá o ex-amante da Lara botou realmente muito medo neles, mas numa atitude completamente ensandecida, principalmente por parte do Yuri, eles não topam ir embora com a literal salvação deles, porque eles iam cruzar o país mais uma vez, ficar numa região um pouco mais segura. Inclusive, eles têm a oportunidade, já que o cidadão tem alguns contatos, ele podia facilitar que ambos pudessem inclusive sair da Rússia, principalmente o Yuri, né, que já que Tônia e as crianças
foram lá para Paris. Ou seja, havia salvação literal para os dois, eles não precisariam se preocupar, mas não se sabe por quê, porque literalmente o texto não oferece para a gente uma certa explicação. Mas isso é folhetinesco, com certeza. O Yuri despiroca e fala, não, eu vou ficar por aqui mesmo, vamos morrer por aqui, felizes, mas nós vamos ler juntos. É aquela coisa, né? Pois é, uma sandice de fato que os dois meteram na cabeça, ainda mais com a menininha, a Katiuska, né? Da filha da Lara, que também está participando ali dessa maluquice. Mas enfim, eles acabam indo lá para onde eles moravam antes, e quando ele retorna à casa dele, de fato, ele não suporta ficar por ali, porque as lembranças, claro, são muito cruéis. Quer dizer, as lembranças são cruéis, vamos colocar entre aspas, porque ao mesmo tempo que ele fica completamente incomodado de residir ali, ele não demonstra, na verdade, que tem grande amor tanto à sua esposa quanto para com seus filhos. Nessa parte aqui, na 14ª parte, eu acho que não foi citado em nenhum momento que ele realmente sente uma grande saudade deles. Era aquela coisa de eles precisam, ambos, né, tanto Yuri quanto a Lara, eles topam as convenções ali da sociedade, que seja conservar a família. Mas por outro lado, eles fogem, são independentes ou revolucionários via o amor que sentem um para o outro. Só que ambos sabem que se precisar, digamos assim, que cada um deles volte para a família, tudo bem, vai acontecer e ninguém vai ficar, digamos assim, chateado. Fazer o quê? É o que toca ali o barco naquele momento. E bom, o momento dessa saída da cidade um pouco maior e para aquele vilarejo é interessante. Realmente, tudo o que é proposto aqui pelos rápidos capítulos tem um certo dinamismo, a não ser em um outro momento onde fica uma divagação sonolenta de Yuri, né? Quando, por exemplo, ele fica pensando sobre o seu ato de escrita e tenta um momento muito curioso onde literalmente, né, depois que ele faz alguns experimentos ali de fazer uma composição, ele está escrevendo sobre São Jorge, se eu não me engano, né? Fazendo um poema, né? Fazendo lá seus versos, fazendo as rimas, coisa e tal. Ele percebe que num primeiro momento, quando vem aquele rompante da criatividade, ele acha aquilo tudo maravilhoso. Mas quando ele lê, no dia seguinte, ele percebe, caramba, que bela porcaria que eu escrevi, né? E ele percebe que ele fez coisas interessantes isoladamente, mas não tinha um fio condutor para aqueles poemas que ele estava construindo a respeito da sua temática, né? Na verdade, aquilo ali, quando eu li isso, né, Yuri falando pra gente, né, quer dizer, o narrador falando o que o Yuri está pensando da sua própria obra, né? Aquilo ficou bem metalinguístico, né? Porque talvez o próprio Boris Pasternak, né, nesse ponto da história, percebeu, caramba, esse todo o tempo aqui que eu escrevi esse romance, falei um pouco da paixão dos dois, né? O romance em si deles, né? A paixão que nutriam um pelo outro, e muita coisa também de político, mas tudo está bem espaçado, mas também não há um fio condutor. Então realmente foi quase uma meia-culpa do Boris Pasternak nesse momento da história. Ele mesmo admitindo, acho que talvez eu não tenha acertado, mas de qualquer forma ele acabou ficando famoso com essa sua obra. Né? O que vale é que sim, nesse momento ficou um pouquinho maçante, em outro momento também, onde depois quando aparece o outro personagem também fica algo também tedioso. Mas de qualquer forma, há um certo suspense do que vai acontecer com os dois em todos esses momentos, né? Como eles chegam a casa, como eles tentam deixar um pouco mais confortável. Claro, de novo, né? Mais uma época de um frio extremo, que realmente se você bobear, você morre congelado, né? Então eles não têm lá muitas provisões, né? E claro, eles acabam não ficando na casa que antes morava Yuri, eles ficam na casa dos vizinhos, que aliás é uma casa que está em melhor estado mesmo. Mas tem uma certa curiosidade, assim que eles entram, eles percebem que essa casa estava sendo habitada por alguém. E ali aquele vilarejo já tinha sido arrasado pela guerra há muito tempo, né? Ou seja, ninguém vivia ali exatamente fixo, né? Eu quero dizer, ou seja, algum viajante de vez em quando aparecia por lá, dormia um pouco e depois se ausentava. De qualquer forma, os dias iam passando e eles depois acabaram esquecendo que exatamente podia ter um outro morador por perto, por ali. Não, exatamente por perto não, exatamente ali dentro daquela casa. Mas enfim, a coisa foi passando. Depois de um tempo, né, claro, alguns dias começaram a aparecer os lobos, né, que, claro, o Yuri identificou rapidamente que eram lobos, uma matilha grande, cada vez mais parecia que estava crescendo. Já Lara não sacou que era lobo, né, pensou que eram cachorros, né.
mas de qualquer forma bateu nela um certo desespero de desistir de tudo aquilo, porque ela achou aquilo um mau presságio, ela já queria ir embora. Contrariamente, né, ao que eles haviam pensado antes, tipo, se isolar para morrer, tipo, em paz, digamos assim, já que vão ser perseguidos, então tudo bem, partir e curtir os últimos momentos juntos. Mas se ela desiste por um mau presságio, qual mau presságio pode ser maior do que já saber que vai ser perseguido, né? Quando as forças inimigas encontrarem eles, ambos serão mortos, não vai ter julgamento, não vai ter nada. Obviamente, né? Afinal de contas, lá o amante dela fez a cabeça dos dois completamente, né? Ele deu a noção completa de que ambos não tinham mais escapatória. Mas por que ela mudou de ideia? O próprio Yuri já tinha mudado de ideia, depois reverteu o seu primeiro pensamento. Aquela salada é coisa folhetinesca também, vamos combinar, mas às vezes também ficou um pouquinho enfadonho esse vai, não vai, vai, não vai. Enfim, depois, claro, mais perto do final desta 14ª parte, a gente acabou descobrindo que aquela pessoa que de vez em quando dormia por ali naquela casa vizinha, a casa realmente do Yuri e família, era aí uma boa maluquice, né? Porque a gente precisa lembrar, né, que o cidadão lá, o amante de Lara, havia dito só para o Yuri que o marido dela havia sido detido, preso, condenado e já tinha escafedido desse mundo há um tempinho já. Ou seja, ela estava disponível realmente para ele. Porque uma das dúvidas que fez o Yuri pensar se ficava ou não ficava era exatamente essas. Porque vai que ele pode encontrar de novo, ela pode encontrar de novo o marido, assim como ele pode encontrar de novo a esposa. Porque ambos podem se separar pela questão estritamente de preservar a família. Quando o cara retorna, o amante ali mais uma vez encontra eles lá na tal casinha, lá no vilarejo, ele diz isso só para ele, ou seja, tem a porta aberta para ficar com Lara para sempre. Mas ele decide ficar na casa, não sei porque até agora ele decidiu ficar por ali. Quer morrer sozinho? Não sei para quê, né? Enfim, ele não gosta da família de fato, ele não quer voltar para Tônia e seus filhos, mas não quer mesmo. No máximo ele quer ficar com Lara, mas também ó, parece que é uma coisa meio duvidosa também. Mas enfim, e voltando ao quem morava ali de vez em quando na casa, era justamente o marido de Lara, que não havia morrido. E claro, antes disso dele aparecer, Lara acabou indo lá com o ex-amante naquela situação onde ambos, tanto o amante quanto o Yuri, enganaram ela, dizendo, não, não, vai na frente, já vai embarcando, coloca as malas lá, se acomoda na cabine, porque Yuri vai pegar o cavalinho lá que estava disponível para eles e vai depois chegar a tempo da partida do trem. Claro, conversa fiada que ela caiu, aceitou numa boa, mas ela não queria, depois queria, enfim. Folhetim também. É bom, é mal ao mesmo tempo, mas fazer o que, né? Mas, de fato, então, aquele momento mais que deu sono também foi justamente quando voltou, então, o marido de Lara. Ele, umas questões políticas lá, deixou realmente alguns capítulos ali bem arrastados, não muito dinâmicos. E, na verdade, o que se queria ali? Ele também já se considerava um grande de um condenado. De fato, ele acabou não sendo preso, então, pelas forças inimigas. Talvez o amante lá da Lara não tenha dito exatamente uma mentira para eles, especificamente para Yuri, né? Porque pode ser que, assim, as notícias que corriam é que ele havia sido detido e já havia sido condenado e morto. Mas, de fato, ele estava vivo e ficava perambulando ali pela região. Bom, depois aconteceu aquela cena quase final ali dessa parte, onde ambos declaravam o amor a Lara, originário lá daquela garotinha que já transparecia uma impetuosidade, que aliás sumiu completamente, né? A Lara era muito mais forte em capítulos anteriores. E agora, nos últimos, ela tá quase uma mocinha típica de folhetim. Também, cara. Aquela que é forte numa página, você vira a página, ela, não sei o que eu faço da vida. Ela tá mais ou menos assim, quase mocinha de telenovela, para falar a verdade, né? Então, completamente fraca que ela tá ultimamente, completamente distinta do que ambos estão relembrando de como se apaixonaram por ela, porque ambos perceberam que ela era uma mulher forte desde garotinha, ela já tinha um pensamento fixo, ela sabia o que queria da vida, mas fazer o que, né? Não importa também para a história, né? Porque pelo jeito o Pasternak meio que resolveu tirar isso da jogada. Enfim, né? O cidadão lá, o Pátia, né, marido de Lara, sabia que ia ser pego porque ele já estava
também numa outra casa ali na região, e já sabia que as forças tinham sondado, já tinham revirado tudo, passado por lá, e não ia demorar muito até encontrar esta casinha aqui, especificamente onde o Yuri estava, que não tem jeito, ele ia escapar, né? Ele não queria ir para outro lugar também, ele queria morrer ali naquela região, porque ele foi feliz ali com Lara, com certeza. Mas, e aí vem aquela grande surpresa ao final dessa 14ª parte, o cara acaba se matando, tirando a própria vida, num ato também de folhetim. Pois no fundo, toda essa 14ª parte aqui diverte justamente por causa disso. Claro, se concentra completamente na história dos dois protagonistas aqui dessa história, Yuri e Lara. Tudo se desenvolve em volta deles, aparecem dois personagens importantes para toda a trama, tem aqueles fatores de rocambole, uma camada vai entrando na outra, aquela salada mista que você não entende direito porque as pessoas estão mudando de pensamento para lá e para cá, não entende direito quais são as atitudes das pessoas que retornam também dos dois personagens, né? Por que o amante veio atrás? Ainda quer ela? Será que é isso? Bom, enfim, não dá para entender. E também porque o marido dela, né, ficou aquele papo furado lá com o Yuri, sendo que talvez, bom, não podia ficar com ela com certeza, menos ainda do que o Yuri, né? De qualquer forma, né, dois condenados basicamente conversando sobre sua grande paixão, e ficou por isso mesmo, acabou tirando a vida num ato, uma cena também forte, né, quando o Yuri acaba encontrando o corpo ali no chão. Enfim, é uma boa situação que foi apresentada aqui nessa 14ª parte, um contexto bastante interessante, com altos e baixos, mas que deixou a história dinâmica, que sempre foi algo que faltou aqui no livro de Boris Pasternak. E agora, como faltam apenas 2 lotes de capítulos a conferir, que se chamam exatamente O Fim e depois Epílogo, como vai tudo isso acontecer? Bom, de novo, claro, como falta muita coisa, acho que é meio óbvio que eles vão se encontrar de novo, ou será que não? Talvez a gente só veja o destino de um e depois do outro, o fim para o Zhivago, depois do epílogo a gente vê o que aconteceu com Lara. Será que é isso? Ou eles realmente vão se encontrar mais uma vez sob circunstância inexplicável, porque o Yuri não tem por que sair dali, senão ele já tinha saído com a proposta lá do amante dela. Realmente, uma coisa que a gente não consegue imaginar o que vai acontecer a seguir. O que é interessante, pelo menos. Não é um gancho, mas tem apresentado numa situação limite que você não sabe realmente o que você pode pensar a partir daí. Pelo menos eu estou muito curioso para ver como é que essa história vai terminar, porque aqui, nesse lado folhetinesco, entre altos e baixos, é interessante. Às vezes eu não gosto, mas às vezes eu gosto bastante. Enfim, no próximo vídeo a gente vai ver então o penúltimo lote de capítulos, que será o 15º, 15ª parte das recheadas de pequenos capítulos. Deve ser interessante sim. Estou postando bastante. Enfim, enquanto esse vídeo não chega, deixo aqui do lado dicas de outras, claro, resenhas que eu fiz a respeito das leituras comentadas anteriores de Machado de Assis e também de Victor Hugo com seu Os Miseráveis. E tchau!